Olá, sejam bem-vindos à Sexta de Ideias. Como eu prometi a vocês, toda sexta-feira estaremos entrevistando empresários, pessoas que podem estar orientando cada vez mais no seu dia a dia dos seus negócios. Ao meu lado temos aqui um palestrante que também é muito conhecido na região aqui da Zona da Mata Mineira, Matheus Bignami, que vai falar um pouco sobre como organizar a sua empresa. Bom, obrigado, Patrick, pelo convite, estar participando aqui dessa Sexta de Ideias. E hoje eu me sinto muito honrado em participar aqui por um tema que é bem interessante para você que é empresário, tem cliente que passa por essa dor, e também para as pessoas que já me acompanham, as pessoas que também são clientes aqui, que é uma necessidade real, uma necessidade atual que toda empresa, seja uma empresa de pequeno porte, médio porte e grande porte, tem, que é se organizar. E por que o empresário precisa especificamente organizar a sua empresa? Olha, primeiro ponto, porque ele não pode conviver com uma perda. A empresa que não se organiza, ela perde dinheiro, ela perde competitividade, ela perde performance. Posso citar para você, por exemplo, uma empresa que ela não organiza o que entra e sai de dinheiro, ou seja, ela não tem ali um fluxo de caixa. E olha que incrível, tem muita gente que não usa o fluxo de caixa. E se você pegar o seguinte, fazer uma pergunta para selecionar 200 a 300 empresários e falar o seguinte: olha, quem usa fluxo de caixa? Quem usa fluxo de caixa real e projetado? Olha, você vai ter ali uma surpresa, porque boa parte utiliza o fluxo de caixa simplesmente para registrar, aqueles que utilizam para registrar os pagamentos, mas não utilizam uma projeção para saber qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio. E aí, se você fizer uma pergunta, quem de vocês sabe qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? Vai ser uma outra surpresa, porque poucas pessoas, poucas empresas têm esse controle e não têm, por falta de organização, para saber qual que é o ponto de equilíbrio. O Matheus, gente, ele tem até passado, feito umas palestras muito interessantes para os empresários da nossa região toda, atuando em diversas cidades aí, mostrando um conteúdo que pode estar ajudando o seu pequeno negócio, a sua empresa a prosperar. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o contato aí também no nosso canal, tá? Espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês poderem estar aí sempre tendo essas postagens novas nossas aí. Matheus, hoje, quando você fala de organização de empresa, o pequeno empresário ele tem muita dificuldade de estar administrando essas empresas no mundo tão competitivo que está hoje. Sim. Quais são as ferramentas que você acha interessantes aí a nível de administração? Planilhas, um gráfico, para ele ter baseado nisso que você acabou de falar para mim aqui, para ele ter esse controle maior de gestão? Bom, na verdade, eu não acredito que eles tenham, que exista uma dificuldade. Eu acredito que eles enfrentam uma dificuldade por falta de informação. Por exemplo, tem muitas empresas que uma empresa quando vende, ela precisa emitir uma nota fiscal. Então a empresa ela acaba sendo obrigada a emitir uma nota fiscal, e o que o empresário faz? Ele vai contratar um sistema. E quando ele faz essa contratação, geralmente ele procura um sistema que seja aquele mais barato, e não aquele que tem um melhor custo-benefício. Qual que é a diferença de um sistema mais barato e aquele que tem um melhor custo-benefício? É que em ambos os casos você está buscando obter o melhor custo-benefício, ou seja, você não quer pagar, você não quer gastar demais. Você tem que entender essa diferença. Nos dois casos, o empresário não está querendo gastar demais. O problema é que, pela falta de informação, ele acaba comprando um sistema somente para emitir nota fiscal. Qual que é o problema do programa que só emite nota fiscal? Ele não controla, ele não gera o financeiro automático, controle de estoque. Ele não gera controle de... aí o empresário se vê obrigado a fazer todos esses registros de forma manual. É aí que cria-se uma dificuldade, porque ele gera muito retrabalho. E toda empresa que tem muito retrabalho, ela perde performance. Então eu não acredito que exista dificuldade. Eu acredito que as empresas estão enfrentando dificuldade porque tem ali uma falta de informação muito grande. Por quê? Hoje, se você comprar um programa, um sistema só para emitir notas, você vai pagar ali por volta de 80, 100 reais. Você já consegue contratar um sistema por 150 a no máximo 200 reais
que já tem ali controle de estoque e financeiro automático, ou seja, por uns R$100 a mais de investimento, você já teria todo esse suporte, toda uma ferramenta que vai gerar essas informações de forma automática. E o empresário acaba não fazendo essa análise, ele não faz essa comparação para ver qual opção tem o melhor custo-benefício para ele. Se você colocar em conta o tempo que um colaborador, ou até você mesmo, vai gastar para lançar numa planilha o que você recebeu e o que você pagou, para você dar baixa no seu estoque automático, se você pegar esse tempo que você gasta e você mensurar o custo desse tempo que ele tem para o seu negócio, você vai ver que esses R$50 ou R$100 a mais é irrisório. É o famoso caderneta, né? É o famoso. Aí tem uma outra situação pior ainda. Caderninho, o famoso bloquinho de nota que ele tá lá sempre anotando, mas ele se perde em meio aquelas folhas, tem que ficar virando caderno, folha. No sistema, com questões de milésimos de segundos, ele consegue ter uma precisão de onde está escoando o dinheiro. Sim. O que ele tem no estoque, tudo direitinho. E eu, particularmente, Patrick, eu tenho algumas objeções contra utilizar planilha de Excel. Eu gosto do Excel, mas eu utilizo ele para algumas coisas bem específicas. Agora, utilizar a planilha de Excel, ela não é uma ferramenta integrada. O que é uma ferramenta integrada? Uma ferramenta integrada, ela é utilizada no negócio quando você vende uma mercadoria, ela já dá baixa automática no seu estoque, já gera um financeiro, já lança por exemplo, você vende uma mercadoria a prazo, o cliente vai te pagar em 6 vezes. Aquele registro já conta lá no teu fluxo de caixa projetado, aquelas 6 parcelas. Então, hoje a gente está em setembro de 2019, se você entrasse no seu sistema, nessa ferramenta integrada, e olhasse o que você já tem para receber de parcelas de cliente em dezembro, você tem condição. No Excel, você tem que cuidar desse registro de uma forma muito manual, você tem que salvar, tem que tomar cuidado para não perder. Eu, particularmente, tenho muita objeção quanto ao Excel. Funciona, mas acredito que hoje o custo-benefício que a gente tem de ferramentas que está disponível para a gente no mercado, isso tanto para pequena empresa, média empresa e grande empresa, olha, não faz muito sentido você trazer toda a gestão do seu negócio, todo aquele fluxo de informação para dentro da planilha de Excel. Porque acaba fazendo o empresário perder muito tempo, né? Nessa parte aí. Sim, e sem contar com a questão de segurança de dados. Como que você vai cuidar dessa parte do backup? E se você perder essas informações, como que você vai recuperar? Então, existem algumas objeções que eu particularmente tenho com o Excel. É uma ferramenta que funciona, mas hoje eu indicaria já a ferramenta automatizada, que seria ali o software, um sistema mesmo. E quais seriam os primeiros passos para uma organização de uma boa empresa? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é controlar aonde entra e sai dinheiro. Ali está o coração da empresa. Se tiver qualquer tipo de perda de informação, qualquer tipo de perda de dinheiro, isso pode ser até de extravio. Pode ser, por exemplo, você não controlar uma inadimplência, o cliente não te paga, você não tem o registro do que ele te deve, você não cobra, você perde aquilo. Então, se você não controla o financeiro, você está muito vulnerável. O seu negócio tem um risco muito alto. Então, eu começaria pelo fluxo de caixa. Eu preciso saber o que eu tenho para pagar e o que eu tenho para receber, até para não ficar sem dinheiro para pagar boleto e ter que pagar com multa e juros. É o primeiro sinal que a empresa começa a se enrolar e não ter, por exemplo, que ter que recorrer a empréstimo bancário de última hora para cobrir deficiência de capital de giro. Com certeza. Então, sem dúvida nenhuma, começar pelo fluxo de caixa. Primeiro passo, organiza onde entra e sai dinheiro. Depois você tem ali uma série de outras questões que você pode tomar com partida para organizar num segundo momento. Mas o fluxo de caixa, sem dúvida nenhuma, é o primeiro. Eu já vi muitos clientes se perderem no fluxo de caixa e no controle de estoque, que também é outro problema também que as empresas têm enfrentado durante um bom tempo, né? O estoque, às vezes a pessoa se perde no estoque, né? Sim. Não tem noção do que tem estocado, prazo de validade, essas coisas. Tem produtos, igual na área têxtil, que a pessoa tem que fazer girar, porque tem um capital ali investido no estoque, mas ela não sabe nem a quantidade que ela tem no estoque, porque ela se perde nas anotações dela. Aí entra o caso do software, da automação. A automação hoje ela te mostra tudo que você... Agora, para a automação te fornecer essas informações, você tem que alimentar o sistema. Por exemplo, controle de estoque, como você citou, é um calcanhar de Aquiles para muita gente. Por quê? Tem muitas empresas que
eles acreditam que é importante controlar estoque. Mas é impossível você apurar o resultado real de uma empresa se você não tiver um controle de estoque efetivo. É impossível. Não tem como você chegar à lucratividade líquida, ao lucro de WB, se você não tem um estoque. Você pode até lançar um valor, mas a informação que você obtém depois do resultado do seu negócio não é confiável, não é real. Você olha para aquele demonstrativo, você olha para uma apuração, e tem muita empresa que olha, recebe essas informações da contabilidade, mas até por enviar essas informações erradas para a contabilidade, né? Não, olha para aquele demonstrativo e fala assim, mas infelizmente isso não é a minha realidade. E isso é um problema da empresa. Então você tem que corrigir a informação na origem. O controle de estoque hoje, Patrick, não é um desafio para ninguém. O que você tem que saber é quais são os procedimentos que a minha empresa aí tem. Procedimento para uma padaria, para uma farmácia, para um supermercado. Quais são os procedimentos que a minha empresa tem que adotar para manter o meu estoque em dia? E se o seu estoque não está em dia, quais são os procedimentos que a minha empresa tem que adotar para regularizar o estoque? Tudo é possível. Agora, aqui existe uma outra questão. Existe também a falta de informação, que as empresas, na maioria das vezes, não sabem e acabam não corrigindo. E quando a pessoa fala de uma empresa sustentável, o que seria exatamente isso? A empresa na verdade, é o crescimento sustentável. O que é o crescimento sustentável? Hoje, quando a empresa está desorganizada, eu vou te citar um exemplo que eu já conversei há um mês atrás com um empresário, ele está com esse problema e no final das contas eu fiz uma pergunta para ele. Hoje, do jeito que você gerencia a sua empresa, você tem condição de ter duas? Ele, não. Então, a empresa não tem um crescimento sustentável quando ela tem uma desorganização que impede dela, por exemplo, crescer. O que uma empresa precisa para crescer? Primeiro, ter cliente. Segundo, ela tem que ter lucro. Ela tem que ter um resultado. E quando a empresa começa a não ter lucro? Primeiro ponto, não sabe o quanto precisa comprar. Compra além do que precisa e fica um alto capital investido em estoque, tem que assumir um compromisso, pagar fornecedor, se não tem dinheiro, recorre a empréstimo. E não tem ali a venda do cliente ainda. Não tem essa venda do cliente ainda. E quando vai vender, talvez ele nem consiga vender pelo preço que ele planejou. Vou te dar um exemplo: celular que você está na sua mão. Se você compra celular, a sua empresa hoje vende 100 celulares por mês, e você vê uma proposta do seu fornecedor de te vender 2.000 celulares, e você vai lá e compra. Com essa nova proposta, você pode fazer uma promoção, então de 100 você passa a vender 200 celulares por mês. Certo. Só que você comprou estoque para 10 meses. Em 10 meses, esse celular, esse modelo está desatualizado. E você não vai conseguir vender esse produto por esse preço. Então, você perdeu o quê? Margem no produto. Você perde margem. Então, quando uma empresa não ajusta o estoque, a demanda, ela perde margem. Vou te citar outro exemplo. Farmácia, supermercado. Quando um produto está próximo da data de vencimento, o que essas empresas fazem? Vamos fazer uma promoção porque a gente precisa vender. Se chegar no produto venceu, você não pode mais vender. Você tem que fazer descarte, perda, prejuízo. Então o que elas fazem? Quando ela vai fazer uma promoção, ela tem que reduzir o preço. Então você acaba perdendo margem. Então o que você tem que fazer para não precisar ficar fazendo promoção porque tem produto vencendo? Ajustar a sua compra ao que você vende. E como que você sabe, como que você vai obter informação de quanto você precisa comprar? Relatório de curva ABC, por exemplo. Mas para você ter um relatório de curva ABC, você tem que ter ali o registro fiel de tudo que você vende. E aí eu te falo, será que todas as empresas têm esse registro? Tem essa informação? Nem todas. E aí está um problema. Uma coisa leva um problema a outra coisa, e a empresa acaba se perdendo. Então são esses problemas que acabam impedindo a empresa de crescer. Ela começa a perder competitividade, ela começa a perder margem, começa a ter alto volume de perdas, começa a ter furto e extravio de estoque. Isso é uma coisa que acontece e pode acontecer e as empresas nem ficarem sabendo. Então hoje, para um gestor, gerenciar uma empresa com base numa cadernetinha igual essa aqui, pegar e anotar tudo que compra, o que vende, ficar tudo aqui sem ter acesso ao sistema, você tem condição de consultar isso fora da empresa, a empresa fica muito agarrada a você não consegue nem descentralizar. Tudo depende de você. E tem muito empresário que fica sem vida social por conta do negócio.
Ele fica mais agarrado no negócio do que cuidar da própria vida, da saúde, da família. Na verdade, ele fica apagando fogo. Ele fica apagando fogo. Ele tem que anotar tudo nessa agenda que ele vende, que ele recebe, que ele tem para receber de cliente. Então, ele gasta muito tempo cuidando de processos, de detalhes, e não tem tempo para pensar no principal, que é como que eu vou expandir o meu negócio a nível na minha cidade, como que eu vou expandir o meu negócio para uma outra cidade, a nível de estado. Então, para você expandir, crescer uma empresa, demanda tempo, pensando de forma estratégica. Não pode, agora, se você tem muito tempo gasto pensando nesses processos, nesses detalhes aqui, que poderiam ser resolvidos com uma boa ferramenta, né? Com bons processos internos, aí você acaba ficando sem tempo, sem energia para poder dedicar ao crescimento da sua empresa. Matheus, estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de uma dica especial para esses empresários aí fora, que estão todos os dias brigando pelo ganha-pão. Olha, uma dica que eu poderia dar hoje, em 2019, para você é: primeira coisa, pensa em como você pode informatizar os processos da sua empresa. Esse é um grande gargalo. Será que você pode contratar uma boa ferramenta para cuidar de alguns processos que você faz de forma manual, para você não perder tempo com isso e ter mais segurança? Depois disso, cuide do seu fluxo de caixa. Tenha certeza que tudo que você paga e o que você recebe esteja lançado e você possa controlar. Se você não tem controle de tudo que você paga e que você recebe, você tem um risco muito alto no seu negócio. Dificilmente você consegue levar isso adiante. Se a sua empresa começar a crescer, vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão de acabar com esses problemas de uma vez por todas. E a terceira dica, isso é para os primeiros passos, então vamos dar aí o terceiro passo para você, é sem dúvida nenhuma, organizar os seus estoques, porque todos os detalhes que vão vir depois vão depender desses 3 passos iniciais: informatização, fluxo de caixa bem ajustado e controle de estoque. Os demais, isso pode ficar aí para um segundo momento, uma segunda cesta de dicas. É isso aí, gente. Até a próxima sexta-feira. Quero agradecer ao Matheus aqui pelas dicas, pela entrevista. Vou deixar o contato dele, tá, no nosso canal, para vocês poderem visitar o site dele. O Matheus é um palestrante fantástico, tem um trabalho maravilhoso e tenho certeza que vai conseguir impactar um pouco mais a vida de vocês, empresários. Um forte abraço e até sexta-feira que vem. Até mais, pessoal.